Soriano, quem que é essa DD? Como foi parecer isso? Por que essa doideira de ter um ônibus alto assim? Então, pessoal, bacana, estamos aí de volta aí. Contar um pouquinho da história do DD, que é o Double Deck, 2 convés, né? 2 lugares de estar. Enfim, o DD, a história do DD é muito interessante. O DD, ele, na verdade, no Brasil, o primeiro DD, ele veio da CMTC aqui de São Paulo. Ele foi feito pela empresa Tanco, que a Tanco é uma junção, que o dono da Tanco antigo chamava-se Antônio Tamer. Aí ele colocou Tanco, que significa Tamer, que é a inicial do nome dele, e as últimas letras como C e O, comércio de ônibus. A Tanco, ela foi uma que comprou na época Ciferal Paulista, e assim veio ter o nome de Condor. Em 1996, a Tanco saiu, né? Saiu do mercado, vindo a se formar a Neobus. Na verdade, era a San Marino, aí depois que a San Marino era uns diretores fortíssimos da Marco Polo, montaram essa empresa San Marino, que era montadora de ônibus, e aí veio com o nome de Neobus, que hoje a Neobus pertence à Marco Polo. E aí, na década de 90, 10 unidades foram para o mercado da CMTC para fazer a região do ABC Paulista aqui. E assim foi-se escrito uma sigla ODA, que é ônibus de 2 andares. Tinha um apelido de Fofão. Esses veículos não rodaram muito tempo devido às avenidas. Essas avenidas não tinham muitas condições para ter o acesso desses ônibus de 2 andares. E aí ele era bacaninha, tinha 12,68 metros de comprimento. Ele era um veículo que comportava 74 pessoas e ele era como se fosse lá na Inglaterra, aqueles ônibus de 2 andares. Não rodou muito tempo e aí veio o Tanco 1989, que é o Gemini, que foi o primeiro rodoviário, o DD rodoviário. Era um motor Scania A112 TL, que é o nosso famoso boi bandido, e era um motor de 330 cavalos. E ele era um motor interculado, ou seja, tinha, para a época, era bastante interessante a motorização. Esse veículo veio como protótipo, ficou por cerca de 10 anos vagando, nenhuma empresa comprou mais unidades dele, ele ficou único. Tá certo? Ele ainda existe, fica do lado, ele está meio que abandonado, do lado de Campinas ali, do Shopping Campinas, segundo eu procurei saber. E esse veículo ele esteve até na prefeitura de Hortolândia para passeios turísticos, tá certo? E aí, essa história é interessante. Nos anos 2000, que o DD veio assim, como se diz, bombar no Brasil, que foi da empresa Viagens Costa, que adquiriu na época bastante unidade para o seu meio turístico. E aí foi aonde veio ter essa popularidade do DD no Brasil. Com essa dinâmica da Marco Polo de oficializar os seus DD no Brasil, onde temos essa história até hoje aí com vários carros aí com bastante tecnologia, muito conforto, e é interessante essa história aí que faz parte da história do mundo do rodoviário e que eu gosto de estar contando, que aí tem até hoje fotos desse Gemini 1989, e aí assim a Marco Polo na década de 95, 96 lançou seus DD, que era o Geração 5, que ficou muito bacana, e aí nós já estamos aí na Geração 7 e outras empresas fabricando DD também. Então quem produziu o primeiro DD foi quem? Foi a carroceria Tanco, né? Alguns falam Chanco, mas o certo é Tanco, que é o nome do proprietário, que se chamava Antônio Tamer, e aí ele fez essa junção. Na época ele tinha comprado a Ciferal Paulista, colocou o nome dele a empresa Tanco, que é Tamer Comércio de Ônibus, e ele comprou na época a Ciferal Paulista, tinha feito uma junção com o nome para Condor. A Ciferal Paulista é a mesma que é a Ciferal do Rio na época, e tinha Recife, a Reciferal de Recife. Eram 3 empresas. Todas hoje praticamente já se fecharam. A única que estava por último era do Rio, que a Marco Polo também fechou recentemente, que a Marco Polo comprou na época 50% da Ciferal, e hoje ela comprou o restante, e hoje a Marco Polo impera no meio do rodoviário e até fora do Brasil. Aqui no Brasil ela é praticamente 80% dela, de vendas de ônibus rodoviário é dela. E que vem combatendo com ela aí normalmente é a Caio, né? E a Comil agora também tá em cima, porque a Marco Polo ela tem um meio que bomba mesmo o transporte urbano. A Caio chega junto com ela, consegue imperar devido no urbano, a Caio vende muito.
Então nós estamos assim, carentes de mais carrocerias diferenciadas para nós da busologia desfrutar dessas diferenças. Nós tínhamos aí Mascarello, por exemplo, a Comil. A Comil chama-se Comil, mas é uma junção, é Comil. Chama-se Conrad Mascarello Indústria Limitada. Então foi uma junção que virou Comil. A Ciferal é Companhia Industrial de Ferro e Alumínio. Se junta-se, fica Ciferal. Então às vezes a gente fala nomes assim que a gente nem imagina, mas é uma junção que vira um nome só. E é interessante. Na busologia a gente consegue aprender essas coisas, que é muito chique, muito interessante. Por exemplo, a Buscar. A Buscar, ela coloca nos seus carros a altura do veículo. Por exemplo, nós temos o nosso 12.000 aqui, que é o nosso Buscar aqui. Ele é o 360, 3,60 metros de altura. Diferente da Marco Polo, que fala, tem o meu Paradiso 1.200. Então a Comil começou a acompanhar a Buscar nesse quesito. O Campione 3,20, 3,20 metros, 3,40, 3,40 metros, e assim sucessivamente. No caso é a altura completa. É a altura completa, desde a roda do chão até o teto. O Marco Polo ele coloca 1.200. Ele tem essa altura, correto? Esse Marco Polo aqui é 3,60 metros. Parece que eu tinha falado 3,80, mas é 3,60, tá, gente? Eu teve um vídeo que eu falei 3,80, mas agora que eu tô lembrando, não, é 3,60, tá? Me perdoe aí, porque é dos dois, 3,60. 3,80, a Buscar chegou a lançar um Jumbus 380, que foi um ícone. O Jumbus 380, quem conhece sabe, é o balão mágico, é o 3, a Gontijo teve muito. Era o balão mágico, o fofãozão, o carro parecia uma nave. Jumbus 380, ele era 3,80 metros do solo até o final da sua carroceria. Então é só corrigindo aí, lembrei que agora aqui, tá certo? Já teve aí 3,80 metros a Buscar. Não sei agora Buscar com essa nova geração dela, se ela vai lançar esses tipos de carroceria assim, diferente e bacana. Vamos ficar no aguardo aí, não é isso, gente? Então aquele abraço aí, pessoal. Forte abraço aí, espero ter contribuído aí com algumas coisinhas. Sei de muita mais coisa aí, qualquer coisa pergunta aí, faz aí a sua pergunta aí no canal, dá aquele like bacana aí, ajudando o canal do Claudinei aí. E aí vou ficar muito feliz com as suas perguntas aí, pra mim estar conseguindo responder aí, valeu? Inclusive, pessoal, pode fazer as perguntas aí, que o Leandro tá sempre acompanhando o canal lá, algumas coisas que eu não sei já tá respondendo automaticamente, tá, né, Leandro? Bacana, pode contar comigo, gente. Conhecimento nunca se perde, você tem que plantar ele e semear. Amém.